triac. O triac. Um triac, basicamente, tem as mesmas características funcionais de um SCR, mas ele tem a grande vantagem de poder aproveitar os dois semiciclos da senoide da alimentação de entrada. Ele equivale a um modelo muito parecido com aquele que nós podemos ter aqui em cima. Dá uma espiadinha aqui em cima. Ó. Você tem aqui dois SCRs reversos e eles são disparados basicamente pelo mesmo sinal de gate. Porém, daqui dá para você perceber que um conduz daqui para cá, enquanto que o outro conduz daqui para cá. Um caso interessante a ser mencionado é o seguinte: uma das diferenças mais importantes é que pouco se usa, poderia até ser feito, mas não se usa triacs para alimentação, por exemplo, de corrente contínua. O SCR sim, e o SCR, por outro lado, apresenta uma desvantagem em corrente alternada porque ele retifica, ele só conduz em meio ciclo. Um triac conduz nos dois semiciclos. Curva característica. Aqui nós temos alguma coisa muito interessante para ser comentado. Em primeiro lugar, nós temos aqui a ação dos quadrantes 1 e 3. Vamos entender melhor como é que funciona esse quadrante 1 e 3. Aqui você pode observar a função seno, e essa função seno, ela é muito interessante porque se você observar no primeiro e no segundo quadrante da volta da circunferência aqui mostrada, nós temos uma divisão que vai do semiciclo positivo, que são todos esses ângulos de 0 até 180, o ângulo sempre mede-se no sentido anti-horário, e aqui nós temos um semiciclo com ângulos só positivos. Mas a partir de 180 graus, as coisas mudam, porque nós temos valores de amplitude negativos. Seria o terceiro e o quarto quadrante da função seno. Então nós temos o semiciclo negativo, que vai até 360 graus, ou 2π. Se você traduzir isto para a curva característica, como você mesmo pode observar aqui, a melhor condição para nós podermos funcionar é trabalhando no quadrante positivo, este quadrante daqui, e no quadrante negativo, porque nestas condições a tensão do gatilho é negativa, a tensão que circula está no semiciclo negativo, e nós temos ainda a tensão de disparo negativa. Essa é uma combinação fortuita. Então você dispara no primeiro quadrante para atuar de 0 a 180 e depois você volta a disparar no semiciclo negativo. Condições para disparo. Nós podemos disparar pela corrente clássica de gatilho. Detalhe que nos triacs nós podemos disparar com a corrente tanto positiva quanto negativa, enquanto que os SCR só disparam com corrente positiva. Temos também o disparo por sobretensão. Se você forçar a tensão de tal forma que ela seja favorável, mas não ter gatilho, se ela ultrapassar a tensão breakover, ainda que não tenha gatilho, ela dispara. O disparo também por variação de tensão. É a tensão súbita que pode aparecer na alimentação. O disparo também pode ocorrer por aumento da temperatura. E ainda pode ser disparo por luz ou radiação, é caso dos optotriacs. Aqui nós temos o modelo MOC 3021, que é um optotriac. A característica desses elementos é justamente o fato deste lado não ter contato com o lado do lado de cá. Isto devido a ser essa conexão feita por luz, como você mesmo pode ver no diagrama dele. Repetindo, o triac pode ser disparado tanto por sinal positivo quanto negativo. Aqui ele difere bem do SCR. Um SCR
só é disparado por pulso positivo em relação ao cátodo. Um detalhe também é que quando estiver em condução, a tensão entre o anodo, chamamos assim, e o seu cátodo, o VAK, ou seja, também entre MT1 e MT2, é a mesma coisa, é de 1 a 2 volts. Entretanto, isso aqui é um valor que eu poderia chamar de característico, mas tem manuais, então, portanto, datasheets fornecidos por fabricantes, quando você usa um específico, compensa você checar esses valores no próprio datasheet, porque serem valores confiáveis. Modos de disparo. Bom, primeiro eu coloquei a figura aqui para que você se relembre de que nós temos um comportamento extremamente estável no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, onde os níveis de sinais são compatíveis. Corrente positiva, tensão positiva, corrente negativa com tensão positiva. Com tensão negativa, perdão. No TRIAC tem 4 modos diferentes. Ele pode ocorrer, veja bem, o disparo pode ser feito em qualquer momento. Mas nós temos que aproveitar os momentos favoráveis. Eu poderia disparar ele aqui ou aqui, mas é possível você forçar o disparo no quadrante 2 e também no quadrante 4. Mas a resposta não é uma resposta adequada. Você está forçando um disparo em condições que são inadequadas para o componente. Quando você faz o disparo no primeiro quadrante, é muito importante que você atente para que o MT2 e o gate estejam positivos em relação ao MT1. Aqui nós temos o MT1, o MT2 e o gate. A verdade é que ele está associando esses dois elementos como referência para ocorrer o disparo. Se for no segundo quadrante, veja o que acontece. O MT2 está positivo, mas o gate estaria negativo. É o que acontece aqui. Você tem corrente positiva aqui, mas tem tensão negativa aqui. Ele dispara, mas ele apresenta algumas deficiências que precisam ser levadas em consideração na hora que você faz o projeto. É inadequado. O disparo no terceiro quadrante também é favorável, porque aqui você pode ver que a tensão MT2 e do gate, ambas estão com o mesmo sinal em relação ao MT1. Isto permite um disparo adequado. No quarto quadrante, ocorre o mesmo problema. Quando ocorre uma divergência de polaridade, o disparo é inadequado. Se eu disser que não funciona, é mentira, mas é inadequado. Você pode ter muitos problemas nesta condição. O ideal é disparar em condições do primeiro e terceiro quadrante, por serem mais favoráveis. Aqui o que nós podemos observar é o seguinte: a curva característica dele nos mostra claramente que nós temos o primeiro e o terceiro quadrante extremamente funcionais. Mas, se você observar a senoide ao lado, você observa que o ângulo vai ser positivo de 0 a 180, ocupando o primeiro e segundo quadrante da curva da circunferência. E 180 até 360, você tem o quadrante 3, 4 do círculo trigonométrico e que eles estão negativados. No segundo quadrante, olhando o nosso disparo, as chances não são boas. E se você olhar o quarto quadrante, também não são nada favoráveis. Controle de onda completa. Aqui nós temos um circuito que está utilizando um TRIAC TIC 226, inclusive com a devida colocação de um snubber. O que se pode observar desse dispositivo é o seguinte: este circuito deverá efetuar disparos no primeiro e terceiro quadrante. Observe a conexão do G e do MT2. Eles sempre terão a mesma polaridade quando comparados com o MT1. Aqui nós temos um IGT de 50 mA para o primeiro e terceiro quadrante, para podermos calcular em quais ângulos serão efetuados o disparo. Para isso, nós vamos considerar uma queda de tensão típica
entre gate e MT1, que é o VGT de 1.2 volt, fornecido pelo datasheet do TIC 226B. É importante lembrar que o triac vai cortar ao passar pelo zero da senoide. No nosso caso, como a carga é puramente resistiva, a tensão passa por zero no mesmo instante da corrente, tensão e corrente em fase, e nesse circuito, a lâmpada vai receber praticamente todo o ciclo de onda, a partir, é claro, do disparo alfa. Aqui no nosso exemplo, nós podemos observar que neste circuito, quem controlam as coisas são basicamente o triac e o seu resistor de gate. Vamos avaliar isso do ponto de vista matemático. Colocando-se as devidas quedas de tensão, considerando-se o fluxo da corrente envolvida, que vai estar neste ângulo, o que nós temos é que a tensão da rede menos o VR1 e menos o VGT, ele se iguala a zero, é a lei de Kirchhoff. Mas a tensão da rede pode ser isolada passando-se os dois elementos para o lado de lá. Na equação, o que nós consideramos é a tensão eficaz, que é este valor raiz de 2. Porém, temos que corrigir pelo seno de alfa, porque existe um triac sendo disparado, então ele não me dá a senoide completa. Além disto, nós temos que aproveitar aqui que a tensão do resistor R1 é o IGT vezes o R1 pela lei de Ohm. Isolando o alfa, passando o bloco V de rede raiz de 2 para o lado de lá, nós substituindo os seguintes valores. Primeiro, qual é o IGT? 50 mA. O VGT de 1.2 retirado do datasheet do TIC 226B. O seno de alfa vai ser o R1 de 47 ohm, a corrente IGT de 50 mA, 1.2 do VGT e a tensão V da rede 127 raiz de 2. O resultado é que o seno de alfa é 0.0198. Se o alfa é este valor, qual é o ângulo que causa isto? É 1.13 grau. Significa que o triac irá disparar em 1.13 graus, portanto, no primeiro quadrante, e vai voltar a disparar em 181.13, que é o terceiro quadrante. Vamos ver graficamente como. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Em 1.13 grau, vai haver o disparo. Mas como que ele chega nesse ângulo? Porque, na realidade, quando a tensão estiver aumentando no semiciclo positivo, com 3.4 já tem circuito suficiente para disparar. E isto vai ocorrer em 1.13 graus. Depois ele vai acompanhar a curva. Poderíamos até considerar como se fosse metade do componente conduzindo neste semiciclo. Quando chega em zero, ele vai cortar novamente e vai voltar a disparar com 181.13 grau, que é quando chega a menos 3.4 volt. Também posso considerar como se fosse esta metade funcionando no triac. Pode-se observar as marcas aqui. Exatamente isso no primeiro e no terceiro quadrantes. E isso se repete a cada 180 graus, indefinidamente. Portanto, você observe que o ângulo de 1.13 graus fica aqui no primeiro quadrante e que 181.3 vai ficar no terceiro quadrante. Vamos fazer a seguinte consideração. O que nós temos aqui? Corrente de gate de 50 mA, tensão de gatilho 2.5 volts, a corrente máxima que esse triac suporta é 8 A e a máxima tensão reversa sobre o triac, ele vai ser de 200 volts. Nós vamos estar dentro desse limite, porque estaremos trabalhando no máximo com 127 raiz de 2. Nós vamos usar um resistor fixo de 470 ohm e um resistor variável de 1200, ou seja, é um potenciômetro de 5K na posição de 1200. Aqui o que nós temos é o seguinte.
Nós temos um circuito que vai alimentar uma lâmpada, nós temos uma chave em uma determinada posição. Na posição 1 na qual ela se encontra, ela não está ligando nenhum circuito, a lâmpada estará apagada. Proposta. Colocando-se a chave na posição 2, nós devemos determinar qual é o ângulo de disparo alfa do triac, sabendo-se ainda que enquanto o triac não estiver conduzindo, não haverá queda de tensão sobre a lâmpada e, portanto, a tensão 127 raiz de 2 recai reversamente sobre o triac. Vamos desprezar ainda a queda de tensão sobre o triac quando ele estiver em condução. Determinando o alfa. Então, voltamos ao circuito, na posição 2 proposta, colocamos aqui as devidas quedas de tensão que estarão envolvidas. Nós vamos ver que esta chave, nesta posição, ela está desconectando o diodo D1. E por Kirchhoff, nós vamos respeitar a seguinte malha. Nós vamos sair daqui, dar a volta, passar por aqui, retornar nesta malha até o nosso gerador. Então, eu quero que você entenda que a tensão da rede, menos a tensão R1, menos a tensão R2 e menos o VGT, é a lei de Kirchhoff para esta malha. Substituindo os devidos valores, primeiro, nós temos que lembrar que a tensão da rede corresponde a 127 seno de alfa e que a tensão no resistor 1 é R1 vezes IG, IGT. E nós temos também que o R2 é a mesma coisa. De onde tirou-se isso? Da lei de Ohm. Então agora nós podemos agrupar, porque tanto o resistor R1 quanto o resistor R2 estão multiplicando IG, colocamos ele em evidência. 2,5 volt para o VGT. Nós queremos saber o seno de alfa, então eu vou passar todo este bloco que multiplica aqui, vai vir para o lado de cá. 470 mais 1.200 do potenciômetro, multiplicado por 50 mA, nós temos mais 2,5, dividido por 127, raiz de 2. Fazendo-se a devida soma de 470 mais 1.200 e multiplicando por 0,05, dá 83,5 mais 2,5. E embaixo, 127 raiz de 2 é 179,61. E o seno de alfa é igual a 0,4788. Se este é o seno de alfa, quanto vale o alfa? 28,61. E aí a seguinte pergunta. Quando ele estiver em 28,61, em que tensão isso daí foi causado? Lembrando que a nossa tensão está aqui, ó. 127 raiz de 2 seno de alfa. Então, nós temos que saber qual é o valor da tensão que causa isto. A tensão da rede vai ser 127 raiz de 2 seno de 28,61. E o valor é 86. Vamos olhar. Graficamente, o que se observa é exatamente isto. Nós temos aqui 86 volts. Quando isso estiver em 86 volts, o ângulo vai ser disparado. E ele vai estar com 28,61. E vai se repetir depois mais 180 graus no semiciclo negativo da senoide. Caso 2. Muito bem. É a mesma situação, estou só fazendo uma ilustração a mais aqui para facilitar nossas discussões. Aqui você tem um potenciômetro de 5K, ele está na posição de 1K2, o mesmo resistor fixo, as mesmas circunstâncias, porém, agora a chave está na posição 0. Agora, o diodo também faz parte. Um diodo, a menos que alguém diga o contrário, a menos que seja dado por um datasheet, uma queda básica sobre ele em condução é cerca de 0,7. Não esqueça disso. Com a chave na posição 0, eu quero, e lógico, nós determinamos o novo valor de R2 que vai proporcionar o disparo. Agora eu quero fazer o contrário, por isso eu falei caso 2. Qualquer que seja a posição em que esteja o R2, eu quero saber o seguinte, qual é o valor desse potenciômetro para que eu consiga 45 graus de ângulo de disparo,
que ainda está no primeiro quadrante, considerando uma queda de 0,7 sobre o diodo, que é uma medida básica para diodos de silício, geralmente diodos retificadores. Desprezaremos também a queda de tensão sobre o triac, desta vez, porque de novo é aquela história. Nós temos uma carga de 127 volts, nós temos aqui 127 volts de pico. 127, vamos aplicar aqui 127 raiz de 2, e a queda de tensão em cima dos terminais do triac é muito baixo para incluir na conta. Não faz muita diferença. Determinando o R2 para as condições que nós criamos. Então vamos ver quanto deve ser o valor para o ângulo desejado. Então está aqui o nosso circuito. O que se observa que chama mais a atenção é que nesta condição nós estamos incluindo a ação do nosso diodo D1. Ele também vai ter um consumo. E para isto, nós vamos analisar Kirchhoff. Só que nós vamos fazer assim agora. Nós vamos sair aqui do gerador, vamos passar aqui pelo diodo, vamos dar a volta, passar por todos esses resistores, menos o VGT também. Vamos retornar para o nosso gerador. Esta vai ser a nossa malha de análise. Aqui a tensão da rede, fornecida pela rede, vai ser a queda do D1, mais o consumo do VR1, mais o consumo do VR2 e mais o VGT. Substituindo-se os devidos valores, o que a gente observa aqui é o seguinte: a tensão da rede ela é composta agora. Por quê? Porque nós temos a dependência do triac. 127 raiz de 2 é tensão eficaz, mas é para um valor absoluto. Só que, como o ângulo alfa altera o momento do disparo, você não vai receber os dois semiciclos completos, mas apenas uma parte dele. Com relação ao D1, é um valor fixo de 0,7 volt, mas aqui nós temos em R1 e G a aplicação da lei de Ohm, e aqui entre R2 e IG também a lei de Ohm, e mais o gate. Seguindo adiante, o ângulo que nós temos é de 45 graus, nós queremos saber o valor do R2. R2 para mim é um ilustre desconhecido. O ângulo pedido é 45. Então, substituindo-se devidamente, o que nós temos é o seguinte: acontece que o seno de 45 graus vezes raiz de 2 dá 1. Então, sobra apenas deste lado 127. Do lado de lá, o VD1 é 0,7. O resistor R1 é 470 ohm. O valor do R2 é o que nós queremos determinar, 50 mA de IG e 2,5 volt de VGT. Passa-se o VGT e mais a tensão no diodo 1 para o lado de lá e você tem este elemento aqui, ficando só 470 mais R2 vezes 50 mA do outro lado. Fazendo-se a devida conta, a gente chega em 123,5, é igual ao que já estava lá do outro lado. Mas eu quero o R2. Para isto, eu vou passar o 0,5 para o outro lado. Aqui nós temos 123,5 dividido por 0,05 é igual a 470 mais R2. 123,5 dividido por 0,05 é 2.470. Que é igual a 470 mais R2. Para isolar o R2, nós jogaremos o 470 para o lado de lá. Isto me resume tudo dizendo que o resistor R2 desejado é 2 kΩ. Ou seja, quando este potenciômetro for ajustado em 2.000 ohm, vai haver um determinado valor de tensão que quando a tensão da rede atingir esse valor, o ângulo será de 45 graus e vai disparar. Qual é o valor dessa tensão da rede? Vamos ver. Nós temos aqui a equação da rede. Então, a tensão da rede vai ser 127 vezes raiz de 2, que é a tensão eficaz, vezes 45 graus, seno de 45 graus.
Fazendo-se a conta, isso dá 127 volts. Podemos ver melhor isto graficamente. Graficamente, o que nós podemos observar é exatamente esta ocorrência, ou seja, quando a tensão da senoide chegar em 127 volts, vai haver um disparo, e isto vai ocorrer exatamente a 45 graus. Depois, isso aí vai ocorrer novamente 180 graus depois, em 225 graus. Aqui nós temos um disparo no primeiro quadrante e depois nós temos um disparo no segundo quadrante. Algumas considerações que devem ser levadas em conta. É um texto interessante, mas ele resume tudo o que a gente estudou até aqui. A máxima corrente de gatilho tem que ser limitada por um resistor que vai estabelecer o IGT. Se esse resistor for fixo, além de limitar a corrente, ele vai acabar definindo o ângulo de disparo. Então o R1 deve ser suficiente para delimitar a corrente IGT, garantindo o limiar do disparo. E assim, quando a tensão VGT tornar-se 2,5, e poder disparar. E mesmo assim, ainda me deixaria a possibilidade do controle do ângulo de disparo, alterando o valor do potenciômetro R2. Essa é a ideia. Mexendo na resistência do gatilho, poder determinar o ponto de disparo. Valeu, gente. Muito obrigado. A gente se vê.